Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, hein? Que hoje enfrenta o Criciúma no Maracanã. O Botafogo que depois de muitos anos está voltando aí como mandante de um jogo no Maracanã. Muitos torcedores não viu, né, no tempo que o Glorioso era mandante e como era mandante no Maracanã. E hoje a torcida promete lotar o estádio. Foram mais de 50 mil ingressos vendidos aí e todos esgotados em poucas horas, né? Então vamos ver aí o que a mídia está falando sobre esse jogo que vai acontecer logo mais à noite, às 20 horas no Maracanã, o jogo entre Botafogo e Criciúma. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Negócio de calculadora. Não tô, esse ano. Não tô, depois de 30 e poucos Simulação. anos. Porque se você fizer, você já vai gritar é campeão, não tem jeito. Não, fala essa palavra. Obrigada, Alex. Então Aí não eu faz, olhei não. hoje, sem querer, Pedrosa, que eu Sem tive que querer. olhar pra trabalhar hoje, eu tive que olhar. Aí eu olhei que já tá na rodada 30. Tem jogo no salão de Já festa. começa com 3. Começou com 3 agora. Agora é pra frente, acabou, o Vene Casagrande. Não tem jeito. Oh, meu Deus, o Botafogo entra em campo hoje contra o Criciúma, Maracanã lotado, força máxima, rodou. Eu sonhei hoje uma coisa, mas não vou falar só em off pra vocês, rodou. Hoje tem Maracanã lotado. Em poucos dias, a torcida do Botafogo esgotou os ingressos para o jogo diante do Criciúma. Como mandante, o Botafogo não perde há 5 jogos. Só deixou o Nilton Santos porque o estádio recebe shows do cantor Bruno Mars. E a última vez que mandou um jogo no Maracanã foi há 10 anos numa vitória contra o Palmeiras. Para Arthur Jorge, boas notícias. O treinador tem à disposição força máxima para esse duelo. Os 7 convocados estão aptos a jogar e treinaram normalmente na quinta-feira. Outro retorno esperado é do atacante Júnior Santos. Recuperado de uma grave lesão, ele não foi relacionado na partida contra o Atlético Paranaense, mas não deve ser problema para hoje. Com 60 pontos conquistados, o Alvinegro é o primeiro colocado da competição e divide as atenções com a semifinal da Libertadores. Mas hoje, foco no título tão aguardado por essa apaixonada torcida. Muito bem, Vene Casagrande. Olha, eu tô abrindo aqui a lista de relacionados e já fiquei feliz que o Eduardo, depois de algum tempo, tá nessa lista de relacionados, Vene Casagrande. Jogador importantíssimo do Botafogo em muitos Importante, momentos. bom reforço caseiro aí pro técnico Arthur Jorge nessa reta final de temporada. Um jogador que a gente sabe muito bem o que ele pode desempenhar. Óbvio, fica a dúvida de como ele retorna depois de uma grave lesão, depois de um longo período ausente dos gramados, mas querendo ou não, é um jogador que a gente sabe como que ele é, um cara extremamente profissional. Tenho certeza que fez o período de recuperação da melhor maneira possível e vai voltar aí, quem sabe, alto estilo. Quem sabe entrando no segundo tempo no jogo de hoje, no Maracanã, não vejo nenhum problema. Eu vi aí no Bom VT também que todos os jogadores estão à disposição, inclusive o Baixo, que rendeu muito bem na data FIFA com a camisa da sua seleção. Então, assim, eu acho que o Botafogo é extremamente favorito para esse jogo em casa, no Maracanã, obviamente a gente sabe disso, mas é em casa. Claro que o Criciúma é um time que você tem que tomar cuidado, é um time muito bem montado, não tem, assim, tecnicamente falando, não é um grande time, não é um grande elenco, mas vem criando dificuldades aí mesmo, brigando na parte de baixo da tabela. Mas mesmo assim eu considero o Botafogo extremamente favorito para esse duelo. Ô, Lucas Pedrosa, a gente tá falando de um Botafogo que não é mandante no Maracanã há 10 anos. Isso é coisa pra caramba. É tanta coisa que a última vez que ele foi mandante no Maracanã, eu trabalhei como, sabe o quê? Gandula. Que loucura isso, não é, minha gente? Que loucura isso. E assim, hoje, infelizmente, eu não vou ter a honra de ser a locutora do estádio, por motivos lá do próprio estádio Maracanã. Eles têm um locutor deles, aí não vou trabalhar, eu queria muito, mas enfim, não vai rolar. E aí a gente tá falando de... Vai torcer? Muito. Mas vai ao jogo? Vou. Isso aí. E a gente tá falando de um Maracanã, porque assim, ué, mas Fernanda, outro dia o Botafogo jogou lá e ganhou sim, mas como visitante. A gente tá falando como mandante, são 10 anos. Desde 2014, a gente teve um fechamento do estádio Nilton Santos, lembra aquele negócio de vento, ficou um tempo fechado, e o Botafogo até jogou bastante tempo lá no Maracanã. E é uma casa que é a casa de todo mundo, né, Pedrosa? E, por exemplo, eu fui uma menina que cresci assistindo aos jogos do Maracanã. Eu morava a 10 minutos do Maracanã, ia de Havaiana, ia de chileno pro Maracanã, e a gente vendo um Botafogo com força máxima. Falamos do Eduardo voltando, e tem todos os outros jogadores que estavam servindo suas seleções também de volta, Pedrosa. Assim como eu falei do Ganso hoje, que o Maracanã agradece, eu acho que o Maracanã também deve agradecer hoje ao futebol que o Botafogo
pretende praticar no Maracanã, é o melhor futebol do Brasil, é um time que não pode só menosprezar o tamanho desse jogo, porque olha o Criciúma aí, 3 pontos, não é assim. Eu acho que o time do Botafogo tem que estar com foco, tem que estar com a consciência de que, independentemente de ser o Criciúma, que é um adversário chato, mas que obviamente te dá esse conforto, ingresso esgotado e tudo mais, o Botafogo tem que ir com foco, mas mandar no Maracanã, poucas coisas são mais legais do que jogar um jogo no Maracanã, do que você ter um mandante, e o Botafogo também é dono do Maracanã. Então isso vai ser muito legal para todo botafoguense que muitas vezes nunca viu o seu time jogar no Maracanã com o Maracanã lotado. Os próprios jogadores do Botafogo, exatamente, vários têm o sonho de jogar no Maracanã. O Vitinho é um deles, olha. Eu acho que vai dar a lógica, tá? Mas... Eu também acho. Não vamos falar disso. Hoje, para quem for ao Maracanã, quem estiver no setor leste inferior, fica de olho, que vai ter um mosaico em movimento, uma coisa diferente. Então, olhem as instruções todas bonitinhas lá e sigam as instruções para a festa do Movimento Ninguém Ama Como a Gente. Vamos? Falando nisso, o Botafogo recebe hoje o Criciúma. O jogo acontece no Maracanã e todos os ingressos já foram vendidos para a torcida acompanhar o líder da competição. Enquanto Bruno Mars faz uma sequência de apresentações na casa do Botafogo, o Bozo vai precisar dar show no Maracanã. Os ingressos estão esgotados. Líder absoluto com 60 pontos, a equipe de Arthur Jorge está invicta a 11 jogos. E o treinador tem mais um motivo para comemorar. Todos os jogadores considerados titulares estão à disposição para o jogo de mais tarde com o Criciúma. As dúvidas são os atletas que estavam com as seleções na data FIFA, apesar de terem treinado. O zagueiro Bastos, por exemplo, que atuou em 2 jogos e fez longa viagem de Marrocos até o Brasil, tem chance de ser poupado. Vamos ao provável Botafogo? John, Vitinho, Bastos ou Adrielson, Barbosa e Alex Telles, ou Cuiabano, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Nós trabalhamos para poder, de facto, também ganhar, somar pontos, elevar o nome do Botafogo e também porque sabemos que temos uma torcida apaixonada, aliás, eu digo, e vamos continuar o nosso caminho, portanto, falta uma reta final que nós queremos que seja feita em conjunto, continuar a ganhar, e é esse o compromisso que eu tenho, o compromisso para com eles será sempre esse. O Criciúma vem de vitória em cima do Atlético Goianiense. A equipe tem 35 pontos, está na 12ª posição. Para nós é péssimo, vou ser sincero. 2 semanas é péssima parada. Você quebra a sinergia. A equipe vem bem nos últimos jogos. Por isso que a gente vai ter que ter um trabalho árduo da comissão com os atletas, para ser prazeroso, mas ao mesmo tempo não perder o foco, porque daí o jogo do Botafogo é importante e fazer um grande jogo lá também. Cláudio Tencati deve escalar Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco. Meritão, Ronald, Felipe Mateus e Marcelo Hermes, Alano e Arthur Caíque ou Bolassi, artilheiro do Tigre na Série A com 6 gols. O atacante, inclusive, brincou durante a semana nas redes sociais com as atuações de Igor Jesus e Luiz Henrique na seleção brasileira. Ele escreveu: ótima jogada do Igor Jesus, um grande problema. Talvez ele precise ficar em Brasília por mais alguns dias. E ainda completou: eu não preciso desses caras curtindo assim na sexta-feira? Em tom de ironia. A Selefogo tem dado trabalho mesmo. O Bolassi, Bolacê, Bolete, Bolote, Bolete, que é Bolete! Bolassier. É uma figura, joga muito, e o torcedor do Vasco tá com ele aqui, ó, engasgado por conta da girada que ele deu. Campinho rapidinho do Botafogo, John, Vitinho, Bastos e Alexander Barbosa, Alex Teles, Marlon Freitas e Gregory, Pantera, Luiz Henrique, Savarino e Almada e Igor Jesus. Meu irmão, que timaço. Treinador Arthur Jorge. Palpites para o jogaço de hoje à noite contra o Tigrão, Criciúma, Fernandão. 3-0 Botafogo. 5-0 Botafogo. 4-1 Botafogo. Pode se aplicar, de repente, essa frase ao Botafogo do ano passado? Você já está mudando o assunto porque hoje tem fogão com lotação esgotada no Maracanã. Vamos às prováveis Vendeu escalações. Todos os ingressos. O Botafogo de tanta gente. De Túlio Maravilha. Túlio Guerreiro. De Túlio Guerreiro. De Paulinho Criciúma. O salvador da pátria de 89. De Maurício. Cadê o fogão? Cadê a escalação do fogão? Na tela.
Do F360, John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. Olha o Cuiabano, de repente. O Adrielson ou o Cuiabano, duas ótimas opções. Né? Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Pantera Negra. Almada, Savarino e Igor Jesus é o provável Botafogo. E o Criciúma de tanta gente, professor. De Roberto Cavalo, de Alexandre Pandócio, de Roger Guedes, de Douglas. De Filipão, técnico campeão da Copa do Brasil de 91. O Criciúma de Paulo Baier, o eterno Paulo Baier. Hoje, sob o comando de Cláudio Tencati com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias e Trauco. É aquele Trauco? É o Trauco. É o Trauco do... Olha. O peruano. Meritão, Ronald, Felipe Mateus, Alano, Arthur Kaique ou Bolassi. Esse agita, hein? Esse tem agita a rede social, que é uma beleza. Rafael Prats, tem um molho. Tem um molho? Tem um molho. Rafael Prats, daqui a pouco... No Sport Center, o Rafael Prats já trouxe o palpite dele. No Sport Center? Estará no Sport Ele é Center. ousado nos palpites. Rafael Prats me mandou mensagem, falou 5-1 Botafogo. Falou. Não, não falou não. Tá demais o Prats, hein? Olha lá. Que coisa. Aqui. Mentira. Fale sobre Botafogo e Criciúma, Eugênio Léo. O Criciúma é um time que tá brigando ali, né, pra não se deixar ser sugado pela zona de rebaixamento. Sugado é boa, hein? Tá todo mundo ali naquela beira. O aspirador? Tem um aspirador ali, mas já puxou o Atlético Paranaense, ó. A espiral da desgraça. Ele tá lutando ali pra se manter acima da zona ali, do limite. É um time bem organizado, né, pelo Cláudio Tencati. Mas o Botafogo, e olha só como jogar no Maracanã exerce uma magia, né? A torcida do Botafogo criou um ambiente fantástico. O nosso Pedro Soares trabalha com a gente aqui na técnica. O estádio Newton Santos joga vôlei? Não tô colocando a magia do Maracanã. O Pedro vai sair daqui, vai pegar um ônibus, vai chegar direto no Maracanã, vai ver o jogo, vai dormir e volta. Qual o Pedro? O Pedro Soares trabalha com a gente aqui na parte técnica. Ele todo dia vem trabalhar com uma camisa do Botafogo. Parece que ele não tem outra peça de roupa no armário dele. São camisas diferentes, são várias camisas que ele tem. Ainda bem. De várias temporadas. Se fosse no Newton Santos, ele não iria? Ele vai para esse do Maracanã. Esse é fato novo, né, Eugênio? Puxando assim na memória, faz muito tempo que o Botafogo não é protagonista de Maracanã, né? Exato. Ele faz clássicos no Maracanã. Mas Botafogo protagonista no Maracanã, como sempre foi. Botafogo e Criciúma, é isso? Aqui fazer o programa agora. Vamos lá, porque tem líder em campo hoje. O Botafogo enfrenta o Criciúma no Newton Santos. Vamos aos campinhos, as escalações do Botafogo, que tem uma chance. Olha, se o Botafogo não aproveitar essa chance hoje, Luiz Castro, por favor. Que não é o ex-técnico do Botafogo, né? John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. O Gregory, Marlon Freitas, Savarino. Que ataque, hein, gente? Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada. Completinho, tá faltando ninguém. Sabe que Diego Aguirre, técnico do Penharol, que vai pegar o Botafogo, disse: é mais difícil jogar com o Botafogo hoje do que com o Flamengo. E aí ele jogou com o Flamengo 2 vezes, né? Jogou com o Flamengo 2 vezes. Mas ele falou: o Flamengo, o Botafogo hoje é o time que tá jogando o melhor futebol do Brasil. Gente, o time do momento no futebol brasileiro é o Botafogo. É o Botafogo. Botafogo. Entendeu? Esse ataque aí, nas eliminatórias, agora fez quantos gols? 3 gols e acho que 2 assistências. E tem o Almada ainda. O Almada fez gol também. Também fez. Tem o Almada também. O Almada fez gol lá no 6-0 da Argentina. 1,40 nas odds da Betano. Tá pagando o Botafogo, que é franco favorito. A zebra da noite é o Criciúma, 8,50. 4,60 para empate. Essas são as odds da Betano. Parece que todos os ingressos... para esse jogo. Pode falar. Parece que todos os ingressos estão vendidos. Dá uma checada aí. Espero que sim, né? Espero que sim. Todos os ingressos estão vendidos. Sem encher estádio, né? Sexta-feira à noite. Inclusive, horário legal, que é 7h30, não é isso? O jogo não é 8 horas. Que hora que é o jogo, Michelete? Vê pra mim, por favor. Ele tá batendo, não vota? Desculpa aí, Miguel, não atrapalha, ele tá conversando. Vê pra mim aí alguém, por favor, eu não consigo ver, eu não sei nem onde procurar essas coisas. O jogo de hoje à noite... É um lesado mesmo, hein? Eu sei, é verdade. 8 horas, 20 horas. 20 horas. 8 horas, era exatamente isso. Pô, perfeito, acaba às 10, você vai pagar. Esse é um jogo que, por exemplo, o Quesada vai fazer um pós-jogo. E você vai volta pra casa escutando. Estou fazendo muitos jogos na minha vida. Quesada, esse time do Botafogo não tem... o Criciúma rapidinho, vai. Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias e Trauco, é aquele, o Trauco. O Tagalco. Que foi do Flamengo, né? Vasco, né? Meritão, é isso? Meritão, é.
Que bom. Ronald Lopes, Felipe e Hermes. Que é o Marcelo Hermes, Marcelo que é filho Hermes, do general Hermes. da Fonseca. Não, onde era o campo do Botafogo. Isso. O Kaique e Alano. Irmão da Alana. Irmão da Alana. Alana Morizete. Cadê? Com quem? O Bolacier, talvez entre, tá no banco. É Bolacier ou o Kaique, Arthur Kaique. Ô Flavinho, quem tá fora por força de contrato é o... Patrick de Paula. Jogador do Palmeiras, porque... E o Newton. Também é. Dois. É que há um... Newton e Patrick de Paula. Newton. Flavinho, volta lá no Botafogo, Newton, porque Newton. assim... Se puder voltar ao Botafogo não, aí, gente. Não, ele é Thomas Edson, é diferente. Só pra... Fala, volta Você viu que tem de jogador de seleção brasileira e de outras seleções, né? Ó, só de seleção brasileira, Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles. E a gente não poderia desconsiderar o John, que tá no radar aí pra Aliás, gol. o John saiu do Santos, foi treinado por outro goleiro, hein? Treinador de goleiro. Tem gente... Até com você, no comissário pela seleção. Tem gente, Sormani, defendendo, amigos, Marlon Freitas e o Gregory nessa posição. Gregory foi o Facincani. Está de férias, né? O Bastos é jogador da seleção de Angola. Né? O Almada é da seleção da Argentina. Savarino da seleção da Venezuela, certo? Então você tem aí, é uma seleção aí, cara, sem exagero. Que massa. É uma seleção. O goleiro reserva é da seleção paraguaia. Gatito. Né? O Vitinho veio. Como eu lembro das coisas, né, Sormani? Porque eu analiso o banco. Não, a gente tá discutindo, de repente, eu tô assim, papum, né? Já lembrei do Gatito. Então é isso aí, gente. É isso aí. Então é... Né? É o timaço, que sabe. Tem o Oscar Romero, que é o irmão do Romero, que vira e mexe, também tem tido chances aí na seleção paraguaia, né? E aí vai. O que você diz, Sormani? O Botafogo tá invicto a 11 jogos, hein? 11 jogos. O Palmeiras vai pegar quem mesmo? Juventude é domingo. No Allianz, né? Em Caxias. Não, em Caxias. Juventude e Palmeiras. Juventude, olha, essa é uma rodada boa aí pro Botafogo, quem sabe dar uma... Vamos aquele comentário para envelhecer bem ou mal, né? Botafogo vence o Criciúma, vai para 63. Isso. O Palmeiras está com 57, empata com Juventude, 58. 58-63. 5 pontos. Puta, eu acho que aí o campeonato, Palmeiras. Que aí já não vai depender mais do Palmeiras, né? Naquele jogo. Direto. Porque tem que chegar naquele jogo contra o Que é Botafogo. a penúltima rodada do campeonato. Com uma diferença de 3. Em São Paulo. Com uma diferença de 3 pontos esse jogo Palmeiras e Botafogo, Flavinho. Mas que o saldo continue sendo positivo e maior em relação ao do Botafogo, né? Ó, gente, ano passado a gente viu um filme bem parecido. Então, mas do ano passado era diferente. Apesar de uma diferença até maior de pontos, aquele Botafogo, pelo menos pra mim, não inspirava nenhuma confiança. Desde o meio do campeonato. Hoje não. Esse time é outra história. Passou por aquilo ano passado. Os caras de seleção, os caras estão entrando no estádio. O técnico não mudou no meio do campeonato. Isso aí. O Luiz Castro foi, né? Não você. Foi sacana. Claro. Foi sacana com o Flamengo. O Arthur Jorge tá lá desde do começo do campeonato, tá lá com... É outra situação, gente. Não dá pra querer. O Botafogo começa a embicar com a saída do... E o Luiz Castro também não fez um grande trabalho no Botafogo, não, hein? É bom lembrar isso, hein? Não fez. Vou defender o Xará aqui, hein? Foi só naquele brasileiro. Ele tinha mal no Carioca. Sim. Foi mal no Carioca, tanto que ele teve que ganhar lá a Copa Rio pra se classificar pra Copa do Brasil. Não é Copa Rio. Não, era a Taça Rio. Taça Rio. Em 2 anos seguidos, acho que esse ano também, não lembro. O Botafogo não foi para as finais. Não foi. E no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele também não vai bem. Aí, o trabalho do Luiz Castro aparece um pouco, ou bastante, no Brasileiro do ano passado. Porque a gente fica... bateu o recorde de pontos no primeiro turno. Foi muito bem. A última impressão é que fica. Tá? Mas se você olhar todo o trabalho do Luiz Castro, do Arthur Jorge, pra mim, é muito melhor. Eu acho que a sequência do Palmeiras, viu? Os próximos 4 jogos, eles são mais complicados do que os do Botafogo. Rapidinho, ó. O Palmeiras pega o Juventude em Caxias, depois ele recebe o Fortaleza, esse jogo provavelmente seja no Allianz Parque. Aí ele enfrenta, Flavinho, o Corinthians em Itaquera, que é um jogo de vida ou morte para ambos, né? O Corinthians vai precisar dessa vitória também para fugir do rebaixamento. E na sequência o Palmeiras pega um Grêmio que também precisa pontuar, tá? Sequência difícil. Mas o Grêmio tá mal. Tá mal, não, tudo bem, mas tem que vencer, Onde né? é o jogo com o Grêmio? Em casa, O Botafogo tem Criciúma, pra gente aqui, né? 3 pontos.
Aí depois pega o Bragantino, que tá mal. Em Bragança. Esse jogo, pra mim, o Botafogo... Desculpa aí, Loreto. Eu acho que vai dar Botafogo. Aí tem um clássico. Clássico é clássico, mas tem que ver. Se o Vasco também tiver numa Copa do Brasil, de repente ele deixa, né, de lado esse jogo, enfim... Ou não sei. E aí, o jogo aonde? O Botafogo e Vasco? No Newton Santos. E aí, Cuiabá no Newton Santos. Olha, vou falar pra você, cara. Botafogo tá com a... Se Botafogo fizer aí uns 10, 12 pontos... Se o Palmeiras tropeçar diante do Juventude em Caxias, Botafogo tá com dá a uma caminhada gigantesca. Vai ser Palpites, Micheletti, como diria o nosso amigo o João Guilherme... Há necessidade, né? Mas vamos dar os palpites que a gente tem que mostrar ali. Tem Essas cara são que é as sempre odds. contra aqui nessa 1,40 Botafogo, 4,60 pro empate e 8,50 tá pagando o Criciúma. Começando com o Luiz, que tá de amarelo. Da amarelo não, é laranja, né? Da camiseta do Depay, né? Não, da Holanda. Nossa, 8,50? Botafogo, não tem. Acho até pouco. Botafogo, né, Luiz? Somani. Botafogo. Quesada. Não, eu vou jogar 100 reais na vitória do Criciúma. Mas vai dar Botafogo. Você vai perder 100 reais. Tudo bem, mas se eu ganhar, ganho 850. É verdade. Entendeu? Tem que arriscar, Flavinho. Você mesmo falou lá na redação. Sim. A nossa vida é o quê, Flavinho? Todo mundo botou Botafogo. Nossa vida é um eterno risco. Botafogo pros 3, isso. Bom, eu sou praticamente nascido em Marechal Hermes. Marechal Hermes? Não, hoje é Botafogo e Botafogo. General Severiano? General Severiano. Vem cá, você não vai falar que você disputava com aquele Marechal, 7 cabeludo então... que foi artilheiro do Brasil na Copa de 70, né? Então, ele era rápido, miudinho, mais rápido. Eu era um jogador mais clássico e tal. Ele tinha um cabelo black grandão, power, assim, gigantesco. Você já não tinha mais cabelo? Jair. O pessoal chama ele de Jair. Jairzinho, porque ele era pequenininho, Jairzinho. E aí eu não passei na peneira. O Jairzinho jogava muita bola. Jogava muita bola. Puta que pariu. Como ele jogava. Esses Jair estão te dando problema, hein, Flávio? Oi? Esses Jair estão te dando problema, né? Oxi, Maria. Vai, sai. Não, e o Santos tinha um zagueiro naquela época que chamava Marçal. Ah, tinha. Não, Marçal. Tem um hoje atual. Marçal. Qual é o primeiro nome do Castrilli? E tem hoje. Javier. E tem o que eu tava lembrando, porque hoje o Botafogo tem um lateral esquerdo chamado Marçal. Boa sorte. Então, faz o M aí, Flavinho. O Marçal vai fazer merda no jogo, com certeza. Você viu o nome do Castrilli? Javier Rair Castrilli. Não sei se tinha Rair nesse nome. Não. Olha, não, agora... Javier Rair Marçal Castrilli. Se eu der outro palpite que não for Botafogo, vai ser uma irresponsabilidade da minha parte. Javier... Então, Criciúma. Javier Rair Marçal Bolso... Castrilli, é o nome inteiro do Criciúma, mas o técnico Arthur Jorge ainda não revelou o time que deve iniciar a partida. Flávio Amêndola atualiza as informações do Glorioso. Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está pronto para entrar em campo nesta sexta-feira em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso recebe o Criciúma a partir das 8 da noite no Maracanã, porque o estádio Newton Santos vai receber um show do artista Bruno Mars. Por isso, essa partida foi alterada e vai acontecer no estádio do Maracanã. Por sinal, todos os ingressos foram vendidos de maneira antecipada, ou seja, teremos casa cheia. A tendência é de que pelo menos 60 mil botafoguenses estejam no estádio do Maracanã. Para esse confronto, o técnico Arthur Jorge ainda não definiu o time titular. Isso porque os jogadores que foram convocados, alguns deles não treinaram durante essa semana. Os jogadores da seleção brasileira, por exemplo, só voltaram aos treinamentos na última quinta-feira. Então existe a possibilidade do Arthur Jorge preservar um ou outro jogador e não começar o jogo com um desses atletas. No entanto, todos acreditam que nomes como Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino comecem a partida, assim como o zagueiro Bastos. Já o goleiro Gatito Fernandes, que foi titular da seleção paraguaia, começa no banco de reservas, já que o John é o goleiro titular do Botafogo. Uma vitória para o Glorioso é importantíssima, não apenas para a equipe voltar depois do período de data FIFA com um resultado positivo, mas também, quem sabe, para o Botafogo aumentar a sua vantagem para os demais concorrentes. Na rodada atual, o Fortaleza, por exemplo, já não venceu o Atlético Mineiro.
o que faz do Botafogo um candidato muito forte ao título brasileiro. Muito obrigado, Flávio. Quer falar alguma coisa? Não, rapidamente, como essa data FIFA prejudica os clubes. E aí a gente está falando de times que brigam pelo título brasileiro, no caso, o Botafogo, mas poderia ser qualquer equipe aí, né? O técnico Arthur Jorge não sabe se vai poder contar com seus principais jogadores. O Botafogo teve 7 jogadores convocados para as seleções, né? Não só, evidentemente, a brasileira, foram 2, Igor Jesus e Luiz Henrique, aliás, 2 jogadores decisivos no time do Dorival Júnior, Igor Jesus fazendo gol contra o Chile e Luiz Henrique marcando 2 gols em 2 partidas das eliminatórias, e aí o técnico fica de mãos atadas, porque se coloca o jogador numa partida como essa, ele pode estourar, né? E aí ele corre o risco, no caso o técnico português, de perder o atleta para o restante da temporada. Então é uma situação muito chata essa, tem muito jogo de seleção no calendário e isso acaba atrapalhando as equipes que brigam pelo título brasileiro, no caso o Botafogo, líder da competição. Próxima data FIFA em novembro, né? Já em novembro. 19 de novembro. E aí, quem sabe, né? Uma disputa até mais acirrada do que essa que a gente está vendo. Uma diferença de 3 pontos, é bem verdade, do Botafogo para o Palmeiras, mas uma disputa bastante acirrada. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje enfrenta o Criciúma no Maracanã. O Botafogo que depois de anos, né, voltando aí a ser mandante em um jogo no Maracanã. O Botafogo que é, né, o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, 3 pontos à frente do segundo colocado. Esse jogo muito importante aí depois da data FIFA, né, o primeiro jogo do Botafogo, né, um jogo em uma sexta-feira à noite, né? Lembrando que na quarta-feira tem o primeiro jogo, né, da semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol. Desse jogo já será no Newton Santos, na casa do Botafogo, né, onde o Botafogo está habituado a jogar. Então esse jogo de hoje será um jogo de parâmetro, né, um jogo ali para mudar, fazer algumas alterações, fazer alguns testes aí para o jogo mesmo principal é quarta-feira. Então acredito que terá sim algumas mudanças para essa partida, né? Mas a torcida vai fazer uma festa maravilhosa, vai bater recorde de público no Maracanã, mais de 50 mil ingressos em pouco tempo esgotados. Segundo informações, torcedores do Botafogo já compraram ingressos até no local que tem os torcedores do Criciúma, né? Então terá muito mais torcedores do Botafogo do que vocês imaginam, né? Além de ter o Botafogo ser como mandante, ter os principal carga de torcedores, né? Ainda terá o espaço destinado, que não me engano, não sei se é 2.000, é 4.000 torcedores que é destinado aos visitantes. Lá terá muitos botafoguenses torcendo, né, pelo time do Botafogo dentro do estádio. Então se dizem que muitos botafoguenses compraram ingressos do Criciúma aí para assistir esse jogo. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida de logo mais à noite entre Botafogo e Criciúma. Queremos saber a sua opinião, será de muita importância aqui para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal já se inscreva para não perder os próximos vídeos e fique atento que assim que acabar o jogo a gente vai estar trazendo aqui o pós-jogo que será bombástico aqui para o nosso canal. Tá certo? Ficou interessado? Então se inscreva no nosso canal que assim que acabar o jogo a gente vai estar trazendo vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!